Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Bianchi, eu sou terapeuta holística e estou aqui para iniciar um trabalho junto com vocês com a intenção de ajudá-los no que for possível. Para esse trabalho eu vou chamar o Alex, tá? Que é meu marido, que a gente trabalha junto. Alex, faz favor. Para a gente poder conversar sobre experiências da nossa vida, né? E aí, galera? E aí, tudo bem então? Então, Alex, eu gostaria que você falasse para o nosso público a experiência que nós tivemos hoje com uma pessoa conhecida do nosso meio sobre uma dificuldade muito grande que ela está tendo na vida dela. Um colega nosso contou pra gente que ele tem um grande sonho e que ele não coloca esse sonho em prática, né, porque ele tem medo. Mas aí eu perguntei pra ele, falei, ué, mas é tão bacana o projeto que você quer, mas você tem medo do quê? Não, porque eu conversei com algumas pessoas à minha volta e eles falaram que isso não ia dar certo. Ou seja, ele não teve apoio das pessoas ao redor dele. Então, nesse momento, Alex, você percebeu o quê? Que é um medo que a pessoa tem. A pessoa tem medo de não ser aceito, das ideias dele não serem aceitas e tudo mais. Ele esqueceu de perceber que aquilo é um desejo dele, que na verdade a gente não precisa aí de aval de tantas pessoas à nossa volta para colocar os nossos sonhos em prática. Mas você acha que esse medo foi criado com o passar dos anos, das experiências? Foi uma coisa que, por exemplo, até os pais, sem perceber, incutiram na cabeça da pessoa, da criança, esse medo, e isso limitou então a vida dele? Com certeza. Porque isso de medo, a gente começa a ter esses medos logo quando a gente é criança. Porque aí dizem pra você, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro. Isso o pai, sociedade, todo mundo. Então você acaba criando uma forma de agir que é baseada naquilo que falaram pra você que é o certo. Então qualquer coisa que foge daquilo, você fica inseguro e gera aquele medão dentro da gente. Isso é coisa normal, acontece com todo mundo. Principalmente, gente, se você vê que esse medo é acompanhado de punição, né? Então, a pessoa tem medo de tomar uma atitude, vamos supor, pedir demissão de um emprego, porque ele sempre sentiu que isso não é a pegada dele, não é um gosto dele, e que os anos estão passando e ele quer fazer a diferença, não só para ele mesmo, mas fazer a diferença para o mundo. Então, ele se sente em perigo, porque qual seria a punição se ele pedisse demissão do emprego onde ele está, né, que ele vem atuando? Com certeza você vai ficar sem salário, você vai passar fome, não vai dar certo, o que a sua família vai dizer. Se é casado, a mulher vai questionar, vai ficar cobrando dele, entendeu? A não atitude. E então o medo em si, ou não realizar, não é somente pelo medo de não dar errado, mas o medo de que com isso falte o que ele já tem garantido. E aí então a pessoa entra no comodismo, né? Fica às vezes acaba ficando acomodada, tá ruim, mas pode ficar pior. Sabe essa coisa? Aí os anos vão passando, você vai simplesmente deixando o seu sonho de lado, tá? E vivendo aquele dia a dia que é mais cômodo, é mais seguro, né, para você, e você vai ficando cada vez mais frustrado, e você vai ver o seu sonho indo cada vez mais distante de você, e você, num determinado ponto da sua vida, você pergunta, puxa vida, e se eu tivesse feito aquilo naquele tempo atrás? Então aí eu me pergunto, Alex, se esse medo é simplesmente um medo do diferente, do novo, ou se esse medo não é também uma confiança que ele deveria ter nele como pessoa. Se essa pessoa já viveu experiências em que tudo diferente que ele tentou fazer não foi positivo, gerou um certo desconforto, com certeza ele vai se tornar um adulto assustado, medroso, indiferente dos desejos dele, entendeu? Então existe também essa possibilidade.
Existe. Porque a pessoa ouve tantos nãos na vida dela que ela vai acabar pegando e necessitando realmente que alguém chegue para ela e fale que isso você pode fazer, isso vai ser legal e tudo mais. E a pessoa realmente vai passar o resto da vida precisando de alguém que diga, olha, vai fundo lá, cara, pode ir, entendeu? E normalmente nesse ponto, né, da história aí, aparecem, por exemplo, pessoas que são altamente dependentes, eles dependem da aprovação da mãe ou de uma figura feminina, que é o caso, por exemplo, dessa pessoa, tá? Que foi pedir a aprovação da esposa para que pudesse colocar em prática um sonho dele. Na verdade, ele ficou altamente frustrado, tanto é que conversamos sobre isso daí, não é, Alex? Sim. Então ficou uma situação em que, sem perceber, ele foi buscar o apoio de uma mãe, na figura da esposa, que sempre daria o aval, sim, faça, não, faça, olha, isso é perigoso, isso não pode, isso não é certo. Criando então essas várias limitações que inconscientemente a pessoa não lembra delas quando ela conversa e fala sobre o que ocorreu. Mas isso fica muito marcado, né, na parte da fase da infância dela, em que ela tem um convívio extremamente profundo com a mãe e requer então de uma mulher o aval. Tanto é que ele veio conversar comigo. E logicamente a conversa se estendeu, abriu ali o círculo e outras pessoas começaram também a contar fatos próximos a isso, para comprovar, então, para todos nós, que isso é uma coisa que ocorre com a maioria das pessoas. Nós necessitamos de um aval, nós necessitamos de uma aprovação, de uma autorização, na verdade. Sim. E essa autorização, porque a gente precisa dela, na realidade, como é que você vai saber que o que você deseja, o que você está querendo fazer, o seu projeto, ou uma tomada de atitude diferente, como é que você vai saber que aquilo é o certo? Se você não tem parâmetro, né, para você pegar e ter esse julgamento, a gente não consegue encontrar uma forma de falar, puxa vida, isso que eu quero fazer é uma coisa que vai ser legal para mim. Como é que a gente faz isso? E aonde buscar então, né? Então é um fato, é verídico, ocorreu hoje, que nós estamos passando para vocês. Aquilo que vocês mais temem é aquilo que vocês vão ter. Aí já volta para um entendimento um pouco mais profundo de que, se vocês perceberem, tudo aquilo que vocês temem normalmente é o que ocorre. Do tipo, eu não falei para você? Eu não disse para você que ia acontecer isso? Eu te avisei. Então, você assume, incrusta isso dentro do seu ser como uma verdade única, eterna, inabalável, inatingível, ninguém muda. Porque minha mãe falou, ou a minha esposa falou, ou o meu irmão me disse, o meu pai falou. Mas sempre são situações diferentes, não é, Alex? Sempre, não é a mesma coisa. E você sabe que o que é engraçado, que as situações elas são diferentes, né, em relação às pessoas que te dizem que não, ou as pessoas que você busca apoio e tudo mais, mas tudo isso, como a gente estava falando desde o início, isso tudo vem do medo. Vem do medo que a gente tem de não ser aprovado, etc e tal. Então, como é que a gente vai fazer para saber que o nosso projeto é uma coisa que vai ser legal pra gente? Como é que você sabe disso? Como é que a gente consegue detectar que aquilo vai ser uma coisa legal? Ele me deixou com a pior parte da entrevista aqui, da conversa. Ele me deixou com a pior parte. Se eu falar pra você que tá me ouvindo que não existe nenhum mecanismo
que vai te dar a resposta dessa pergunta, você vai ficar muito chateado comigo. Mas é a pura verdade. O fato é, se vier o medo, faça. Simples assim. Está com medo? Na verdade, não é nem o medo daquilo não dar certo. Porque vai que dê certo, o que é o que eu vou fazer? Então, existe no fundo disso tudo aquela negação de que você não tem o direito, de que você não pode receber isso, de que você não vai poder realizar. Porque se der certo, o que é que eu vou fazer com aquela sensação de bem-estar, da qual eu nunca experimentei? Eu nunca senti o que é ser vitorioso. É feito como se eu chegasse para você e falasse: eu vou te dar 100 mil reais. Eu quero que você gaste esses 100 mil reais em 1 hora. Eu duvido que você vai saber por onde vai começar. Porque, primeiro, eu não mereço essa dádiva. Segundo, nossa, é tanto dinheiro, o que eu vou fazer? Você nem sabe o que você vai fazer com o seu sucesso. Pense bem. É esse o grande problema que vai por detrás ainda do medo. Se eu conseguir atingir, o que é que eu vou fazer? Não tem nenhum planejamento. E aí você faria o quê? É essa pergunta que eu vou deixar no ar e espere que já já a gente volta. Obrigada. Galera, voltamos para falar sobre o que a Fê estava dizendo, que é, a gente às vezes tem medo, não é medo de errar, mas a gente tem medo de acertar. E aí como é que fica toda a minha vida se eu der certo nisso? De certo, você vai achar que você perdeu muito tempo na sua vida. Eu sabia que isso ia dar certo, mas não fiz. E então é uma coisa que nos vídeos que a gente costuma ver no YouTube, fala muito do medo, mas não fala do medo que você tem, do medo de dar certo. E se der certo? Aí você vai se sentir, você vai se colocar numa situação bem desagradável com você mesmo. E não é com os outros. Você pensa que você vai dar satisfação para os outros, mas na sua intimidade você é capaz de chegar e falar assim: puxa vida, quanto tempo eu perdi? Eu já poderia ter feito isso. E aí entra uma coisa extremamente preocupante para mim, que sou terapeuta: a culpa. Então não é tão simples assim como a gente costuma ver. Entendeu? As pessoas falando, os livros dizendo, os YouTubes mostrando. Não é bem assim. É uma mistura. Muitas coisas estão envolvidas. O que aparentemente você pensa, não, eu tenho medo de fazer. Existem coisas que eu gostaria que vocês pensassem um pouco mais o que estaria atrás desse medo. Sim. Entendeu? E a sua opinião sobre isso, Alex? Você fala aqui para os nossos amigos se você já viveu alguma experiência desse tipo. Porque a gente tem que se expor, como eu me exponho, entendeu? Esse tipo de experiência. Você passou por ela? Claro, todo mundo passou por uma experiência de medo. E no geral é realmente isso. É um medo que ele acaba sendo até paralisante, porque você pensa em tomar alguma atitude diferente e você fica parado. Você trava, congelado. né? Você Sim. trava. Todo você mundo. trava. Isso acontece com todo mundo. Agora você pensar assim, puxa vida, mas e como é que eu vou saber que... Como é que eu vou vencer isso? Entendeu? Como que você vence esse medo? É como a Fê falou, não é uma coisa que é fácil de você resolver do dia para a noite. Mas a dica que a gente pode dar para você é assim: nós temos uma condição muito grande de quando você pensa em fazer alguma coisa, você sentir dentro de você. Esse é um dos mecanismos que a gente pode usar. Eu concordo com o que o Alex está falando, né? Porque tudo que vem do coração, aí no coração representando a alma, né? A grande verdade sua, a sua natureza divina, se você começa a prestar atenção no que o seu coração diz, e ele diz,
Você pode até negar. Se você está falando que não, eu digo para você que você está enganado, porque o coração diz. E não é uma coisa assim romântica, do Não. tipo, ai, o meu coração diz, ai, siga seu coração diz. Ele não vai falar pra você, ó, vai lá, firmeza. Não, mas você tem uma ideia e você sente uma coisa boa dentro de você. Você fala, puxa, sabe, enche o peito assim, de uma sensação gostosa. Pode ter certeza, isso aí é uma coisa boa pra você fazer, é uma coisa bacana. Não vão vocês pensando que vocês vão ouvir palavras. Palavras são palavras. Tá certo? A forma como o seu coração vai falar com você é através de uma sensação extremamente agradável, boa, chega até a esquentar o peito e você se enche de uma vontade tão imensa, indescritível, que você se vê tomado por esse bem-estar, nem que seja momentaneamente. É assim que o coração fala. O coração, ele fala, você vai saber que é o seu coração, porque quando você pensar em fazer alguma coisa, ou pensar num projeto, aquela primeira coisa que vem é o coração falando com você. Depois depois a mente começa a trabalhar aquilo. Então vou fazer tal coisa, puxa, é isso. Você sente aquela coisa boa, depois fala assim, pô, peraí, vai dar merda. Não. O segundo pensamento não é o pensamento que vai ter que ser seguido, e sim o primeiro. O contrário também é a mesma coisa, né? Se você for fazer alguma coisa e você sentir lá dentro aquele aperto, aquela aflição, aquela sensação de vai dar merda, segue. Tá? As duas vias, elas funcionam, tá? É uma faca de duas pontas, na verdade, né? Em que, inclusive, até para segurar essa faca de duas pontas, você tem que ter cuidado, porque as lâminas existem também dos dois lados, entendeu? Então, vai devagar, confie, acredite, existe condição sim, tá certo? E pense com carinho, então, nesse assunto que nós abordamos hoje, né, Alex? É um assunto simples, mas por aí você vê o que vem atrás do medo, né? Não é só você reconhecer, sim, eu estou com medo, mas o que existe. E assim, uma forma de vocês serem um pouco mais condescendentes, entendeu? Porque vai ocorrer, como já ocorreu comigo, muitas vezes, isso inicialmente, de eu ficar com medo, enfrentar, ir e no meio do caminho desistir. Significa que você não estava maduro na ideia, mas não que a ideia tivesse totalmente perdida. A gente vai dar uma pausinha e a gente já volta, tá legal? Bye bye. Voltamos agora para a conclusão do nosso trabalho, tá? Trabalho que está sendo desenvolvido nós, eu, Alex e você. E dizer que independente de ter que retomar de novo o seu sonho, isso não deve ter de forma alguma um sentido pejorativo, né, Alex? Com certeza, não é porque você parou alguma coisa ou porque você se sente inseguro hoje de fazer que te impede que você amanhã você retome esse seu sonho, esse seu projeto e vá em frente e acabe a coisa dando certo. É que a gente estava falando. Você sentir que esse projeto é uma coisa legal, se sentir lá, puxa, te dá um conforto legal no coração, vai fundo. É uma boa dica, eu acho que é até a melhor dica que nós poderíamos dar para você pro dia de hoje, tá? Confia, você sentiu aquele algo mais, vai em frente, se prepare para os comentários, tá certo? Mas o comentário melhor é aquele que você vai ouvir do seu coração. A satisfação, o prazer e o bem-estar de estar fazendo aquilo que você acredita. O resto, os outros, não importa, mas confie em você. É isso aí, porque a gente veio aqui pra gente ser feliz, pra gente tentar dia a dia conseguir, sabe, tirar o melhor da vida, o melhor do dia a dia, porque ninguém é obrigado a ser famoso ou ser especial, mas todo mundo, eu acredito que tem a obrigação aí de pelo menos ser feliz consigo mesmo, né, galera? Então é isso, gente. Clique aí no gostei, entre no nosso site e
divulgue o nosso trabalho. Nós temos muitas coisas muito boas para passar para vocês e gostaríamos também de que vocês enviassem mensagens para a gente sobre o que vocês gostariam de conversar, porque afinal de contas o nosso canal só tem sucesso por causa que você acredita nele. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau! Não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal para vocês não perderem nenhum dos nossos vídeos, tá? Como a Tê falou, o canal é nosso. Então, vamos nessa, galera. Obrigado pela audiência. Yeah. E a gente vai se falando. Tchau, até a próxima.